Então, muitas pessoas pensam que Jaboticabal se iniciou com a vinda, né, da colonização portuguesa. Meu nome é Thaís Creolésio, eu sou de Ribeirão Preto, mas moro em Jaboticabal desde 2013, sou agente cultural da Prefeitura Municipal de Jaboticabal e atualmente estou como diretora de cultura. E sou formada em História pela Unesp de Franca e em Museologia pela USP de São Paulo e também atuo como museóloga. Jaboticabal ela tem uma história mais remota, aproximadamente 4, 5 mil anos, que são objetos líticos que foram encontrados, né, remanescentes aqui na cidade e que contam um pouco a história desses primeiros povos originários aqui da região. Nós temos os primeiros registros referentes ao que seria Jaboticabal em 1816, quando o português João Pinto Ferreira, vindo de Minas Gerais, ele vem para cá através de uma compra de um termo de posse, né? Tendo essa posse da terra, ele consegue organizar e estruturar o que seria futuramente Jaboticabal, né? Então, 1828 é considerada a data de nascimento, digamos assim, do município, né? Essas terras elas vão ser realmente registradas em cartório muitos anos depois, da década de 40, mas esse ano especificamente é considerado aí o registro da história da cidade oficial. Então, esse ano de 2021, o município completa 193 anos, no dia 16 de julho, que é considerado o dia de Nossa Senhora do Carmo, né, que as terras foram doadas em patrimônio a ela. A história de Jaboticabal, ela sempre esteve inicialmente ligada à ocupação agrária, né, a questão das fazendas, sitiantes. Então, no final já do século XX, nós temos, né, essa proliferação, né, de habitantes. Então, sempre esteve atrelada a vinda de muitas comunidades, né, de outros locais, e essas comunidades ajudaram a construir, junto com os povos que aqui já habitavam, né, os habitantes que aqui já estavam, o município, né, o que seria esse município que nós conhecemos hoje. Jaboticabal, ela teve no final do século XIX e início do século XX uma economia voltada para o café. Basicamente, toda essa nossa região metropolitana de Ribeirão Preto, ela teve uma história vinculada ao café, né, e Jaboticabal não foi diferente. Então, nós tivemos a presença de fazendas de café voltadas aí para exportação, e a presença dos trabalhadores rurais, que faziam parte dessa dinâmica que fazia, né, a relação aí econômica do café. Tivemos também ciclos algodoeiros, ciclos voltados para cana-de-açúcar, né, e hoje Jaboticabal é conhecida internacionalmente, nacionalmente, como um dos maiores produtores de amendoim, né. A Jaboticabal passou o século XX dentro do contexto da história paulista, né? Nós tivemos aí participação na Revolução Constitucionalista de 32, né? Jaboticabal teve vários munícipes que participaram deste movimento, né? Que tem também vários registros históricos. Jaboticabal também tem uma participação política bem expressiva, uma participação cultural também muito expressiva no estado de São Paulo, né? Muitas pessoas, políticos, né, muitas pessoas vinculadas à educação, ao jornalismo, contribuíram com histórias sobre Jaboticabal. Eu vou citar apenas duas delas, né? Que seria a Cora Coralina, que é muito conhecida como poetisa, e a Cora Coralina ela começou a sua carreira na área escrita em Jaboticabal. Ela participava como jornalista de jornais aqui locais, então ela cita muito Jaboticabal na sua obra literária, em várias poesias, né? Temos também, por exemplo, a Teresa Peters, Madre Teresa Peters, do Colégio Santo André, que é uma figura muito importante. A primeira mulher, né, a escrever um manual de sociologia no país e que foi responsável pela construção do Colégio Santo André, né? Então nós tivemos vários expoentes na literatura, no jornalismo, né, na parte política, por exemplo, Carlos Tonani,
né, que foi uma figura muito importante também na questão da industrialização do município no século XX, né? O Tonani era um imigrante italiano, ele chega no Brasil em 1900 e ele chega em Jaboticabal em 1906. E o curioso de Carlos Tonani é que ele é um dos primeiros empresários a instalar em Jaboticabal a indústria por manufatura, né? Digamos assim, um modelo fordista. E ele também teve uma influência muito grande no governo, né? Na política local, por conta da sua ligação com a Itália, né? Então foi uma pessoa muito ativa no município, né, e que tem também o seu legado aqui. Hoje corresponde ao que seria o Jaboticabal Shopping, né, todo aquele complexo das indústrias Tonani. Jaboticabal também tem uma participação muito importante na educação, né? Isso é importantíssimo nós comentarmos porque Jaboticabal tem uma Unesp, né, a Universidade do Estado de São Paulo. Ela foi criada na década de 60, né, e hoje ela possui vários cursos, né, e foi um trabalho muito árduo de munícipes e pessoas ligadas, né, à política local que contribuíram para a vinda, né, da Unesp, e além disso também várias outras faculdades locais que contribuíram para que Jaboticabal tivesse essa excelência de ensino. Da cultura jaboticabalense, nós ouvimos falar muito da música, né? A Jaboticabal é considerada a cidade da música por conta da participação de duas principais organizações musicais, né? Que é a Corporação Musical Gomes e Puccini e a Filarmônica Pietro Mascagni, que na década de 50 elas foram campeãs e vice-campeãs, respectivamente, entre 50 e 54, dos campeonatos paulistas de bandas, né? E isso levou o nome de Jaboticabal e acabou consagrando o município nesse circuito. E não podemos deixar de considerar a contribuição da cultura negra para a formação também de Jaboticabal, principalmente na área da música, né? Nós temos a família Dias, a família Ribeiro, a família Miranda, né, que são importantes famílias que contribuíram tanto para a cultura na parte afro-religiosa, né, quanto também na cultura africana e afro-brasileira, dos atabaques, né, do samba. A parte cultural de Jaboticabal ela é muito florescente, né? A gente tem um município que tem um orgulho muito grande de suas festas locais, né, festas religiosas e festas que estão vinculadas ao aniversário da cidade. A principal delas é a festa do quitute. Ela tem uma marca registrada, que é essa união de entidades, né, que elas buscam ali não apenas vender, né, o seu alimento, o seu quitute. Então são entidades que têm isso muito forte dentro delas, né, esse trabalho comunitário, esse trabalho da solidariedade, da amizade. Então digamos que um dos maiores patrimônios que nós temos hoje no município, além das suas festas, da festa do quitute, da festa de São João, é essa solidariedade, é essa ajuda coletiva. Quando Jaboticabal quer, ela se une e faz grandes eventos, né, em prol aí dessa valorização da cultura local, valorização das histórias locais, né, e dessas memórias também dessas pessoas. E junto com a festa do quitute, que é em julho, nós temos também a festa de São João. Ela acontece no distrito de Córrego Rico. Córrego Rico se tornou distrito de Jaboticabal em 1917. E conversando com os munícipes daquele distrito, eles dizem que desde quando Córrego Rico existe festa de São João. Então pode ser que seja uma das primeiras festas centenárias, né, de Jaboticabal. O teatro, ele se chama Cine Teatro Municipal Manuel Marques de Mello. Nós estamos aqui, ele é um prédio que foi construído em 1926, junto com muitos prédios do centro de Jaboticabal. Na década de 1920, foi muito importante para o município. Colégio Santo André, o Museu Histórico de Jaboticabal, o Cine Teatro
Manuel Marques de Mello. Vários pontos de referência históricos hoje aqui no município foram construídos nesse período. Aqui tem uma característica de ser um espaço multifuncional. Teve períodos em que ele foi cinema, foi teatro, recebeu música, dança, vários tipos de espetáculos de várias linguagens. Tem uma vasta história aí de óperas, de apresentações no seu currículo. Eu acredito que o Jaboticabal tem um grande potencial para valorizar a sua história. E quando eu digo história, é história no plural. São histórias, são memórias, são pessoas, são grupos, comunidades, coletivos. Nós temos uma diversidade cultural muito grande. Então, Jaboticabal precisa valorizar, os munícipes precisam valorizar toda essa história, né, e entender que o maior patrimônio de Jaboticabal são essas pessoas. E Jaboticabal merece, sim, que essa história seja valorizada, salvaguardada e perpetuada aí ao longo dos séculos.